Olá pessoal, aqui mais uma vez o professor Claudio Henrique com vocês para a gente trabalhar na história, né? A gente tem como hoje tema central o Império Bizantino, né? Já adianto para vocês que é interessante a gente parar um pouquinho e ouvir falar desse império, porque é nele que a gente compreende porque nós temos, né, o Oriente Católico e o Ocidente Católico. Então essa divisão, né, da própria Igreja Católica. A origem do Império Bizantino, né? Nós podemos dizer que o embrião do Império Bizantino ele surgiu quando o imperador romano Constantino I ele decidiu construir sobre a antiga cidade grega de Bizâncio uma nova capital para o Império Romano. Constantino ele enviou então arquitetos e agrimensores para remodelar a cidade que foi inaugurada em 11 de maio de 330 sob o nome de Nova Roma. O povo, porém, preferiu chamá-la pelo nome de seu fundador, Constantinopla. Em decorrência da posição geográfica, a sua cultura foi mescla, né, de elementos orientais e ocidentais. Ou seja, Constantinopla, né, ela é formada pelos elementos tanto ocidentais quanto orientais. A língua grega, o respeito ao imperador e à religião cristã era reflexo da cultura helenística. Por outro lado, a interferência do Estado na economia, a subordinação da Igreja ao Estado e o aparecimento de heresias marcaram a influência da cultura oriental sobre o povo bizantino. A organização do império. À frente do Estado estava o imperador ou basileu, que tinha poder absoluto e teocrático. A gente sabe que um governo teocrático ele é um representante de Deus na Terra. Né? Para quem não sabe, todo governo teocrático está se referindo que esse governo ele é respeitado igualmente um Deus na Terra. O imperador era ao mesmo tempo chefe político e religioso, acreditando-se inspirado e assistido por Deus. A subordinação da Igreja ao Estado denomina-se cesaropapismo. Constantinopla é uma cidade entre dois continentes, né, Europa e Ásia. Então, assim, para a gente se situar geograficamente, temos que compreender que Constantinopla, né, ela vai se desenvolver entre a Europa e Ásia. O mapa está jogando toda essa questão da localização. Né? O cristianismo e a política imperial. Né? Falar de Constantinopla temos que focar essa questão do cristianismo, que é forte, e a política. Né? Então, assim, a adoção do cristianismo como religião oficial foi uma tentativa de criar um sentimento de união entre os grupos que viviam sobre o domínio do Império Romano, evitando uma revolta popular. Os governantes bizantinos tentaram transformar Constantinopla numa cidade cristã. Quais foram esses imperadores? Né? Os principais imperadores, nós podemos citar três, como Constantino, Teodósio e Justiniano. Né? O Constantino ele foi marcado, transferiu a sede do Império de Roma para Constantinopla, tomou-se cristão e garantiu a liberdade de culto. Né? Já Teodósio, que foi que marcou, ele dividiu o império entre seus dois filhos em Ocidente e Oriente, tornou o cristianismo a religião oficial do império. Já Justiniano ele marcou seu império pela questão, o imperador que mais desenvolveu o império, reuniu as leis romanas no Código de Justiniano,
e combateu as heresias, ou seja, ato ou palavra contrária à igreja cristã. O cristianismo e a política imperial. Cesaropapismo, a igreja deveria ficar sob o controle do Estado, ou seja, o líder político ele controlava a igreja, né? Propagou o combate às heresias, a instalação dos símbolos cristãos, ícones e relíquias, criação dos mosteiros. A cultura bizantina promovera a construção de templos, igrejas, palácios e prédios públicos decorados com pinturas e mosaicos. Então, essa questão do mosaico é muito forte, que vem da cultura que se desenvolveu, né, ali nos países árabes, e Constantinopla também foi marcado, né? Imperatriz Teodora, né? Nós temos a imagem. Justiniano o Grande. Essa aqui é a Catedral de Hagia Sophia, né? Santa Sofia, construída por Justiniano entre 532 a 537. Esplendor bizantino. O auge deste império foi atingido durante o reinado do imperador Justiniano o Grande, né? Que foi por volta de 527 a 565, que visava conquistar o poder e o Império Romano havia perdido no Ocidente. Durante seu governo, Justiniano recuperou grande parte daquele que foi o Império Romano do Ocidente. Criou o Código Justiniano, no qual atualizou as normas jurídicas romanas e as organizou em um conjunto de livros. Promoveu a construção de fortificações e edifícios. Movimento iconoclasta, né? O que seria esse movimento iconoclasta? Entre os principais produtores de ícones encontrava-se os monges, né, que obtinham grandes lucros com a venda das imagens. Os monges, além de ganhar muito dinheiro com a venda de ícones, também tinham forte poder, né, de manipulação sobre a sociedade. Entretanto, incomodado com este poder, o governo proibiu a veneração de imagens e decretou pena de morte a todos aqueles que as adorassem. Esta guerra contra as imagens ficou conhecida como movimento iconoclasta. Aqui a gente percebe uma galeria de ícones, né? Que seriam imagens vendidas. O cisma, né? O que é o cisma, né? O cisma, o aluno ele tem que se apontar para essa questão, se reportar, porque o cisma ele vai ser essa divisão da igreja cristã, né? Romana e ortodoxa. Então, em 1054, houve o cisma, ou seja, uma separação definitiva entre o cristianismo ocidental e o oriental. Esse rompimento deu origem no Ocidente à Igreja Cristã Apostólica Romana, sob a liderança do Papa, e no Oriente a Igreja Cristã Ortodoxa Grega, comandada pelos patriarcas. Nós temos o exemplo dos principais líderes da Igreja, o patriarca Igreja Cristã Ortodoxa no Oriente e o Papa da Igreja Católica Romana, né? A queda do Império Romano no Oriente, ou Império Bizantino. Esse império teve um fim, sim. O que levou ao declínio? A morte de Justiniano, né? Foi um dos pontos chaves. Após a morte de Justiniano, o Império Bizantino ficou à mercê das diversas invasões.
E a partir daí deu-se o início à queda de Constantinopla. Com seu enfraquecimento, o império foi dividido entre diferentes realezas feudais. Constantinopla teve sua queda definitiva no ano de 1453, após ser tomada pelos turcos. Atualmente, na atualidade, hoje, Constantinopla é conhecida como Istambul, e pertence a quem? A Turquia. Então nós estamos falando de Constantinopla, que hoje está localizado em Istambul, na atual Turquia. Apesar de um passado turbulento, seu centro histórico encanta e impressiona muito turistas, devido à riquíssima variedade cultural que dá mostras dos diferentes povos e culturas que por lá passaram. Pela aí se percebe essas imagens. E a gente fica por aqui, pessoal, tá bom? Um abraço.